Então, deixa eu ligar aqui. Vocês estão bem? Que bom. Faz um tempinho que eu não vim aqui. Na verdade, a última vez que eu vim foi na minha despedida. Ai, que coisa. Me sinto muito honrada por ter sido chamada para ministrar. E estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Não sabia que eu ia cantar hoje, mas eu acabei descobrindo. Eu também estou muito feliz de ter feito mais um louvor com vocês, porque eu estava com muita saudade. Deixa eu só conectar. Eu esqueci de conectar de baixar o documento. Como é que a pessoa faz um negócio desse? Vamos fechar os olhos e orar? Pai, muito obrigada, Senhor, por essa noite. Muito obrigada pela vida de cada um desses adolescentes, Pai. Eu declaro corações sensíveis e corações abertos à Tua palavra, Senhor. Para que eles não saiam da mesma forma que entraram, Pai, mas que saiam completamente renovados pela Tua palavra, Senhor. Que não sejam minhas palavras falando, Senhor, mas que sejam o Espírito Santo através de mim, em nome de Jesus. Amém. Então, o Espírito Santo, esses dias, acho que desde o início do ano, vem falando comigo sobre intensidade. A gente teve a conferência Plano A, a gente teve Somos Um, e ontem a gente teve o nosso Super Sábado. Quem foi sabe o quão intenso foi aquela noite, né? Começou de 6 horas. E foram tempos muito intensos no Senhor, foram tempos de uma adoração e de uma redenção que eu via lá em cima vocês e dava vontade de chorar. Quão emocionada eu estava naquele momento. Pois esses momentos, eles só são possíveis se a gente dá liberdade ao Espírito Santo de estar agindo na nossa vida. Essa intensidade, ela não vem do nada. Só vai ocorrer as coisas, as expectativas do Senhor para a nossa vida se nós estivermos abertos para isso. Vou contar um pouquinho sobre mim. Eu nem sempre fui uma adolescente, que não sou mais adolescente, mas eu não era uma adolescente muito intensa. Quem me conhece, né, mais tempo sabe que eu era uma... Não que eu seja muito faladora, mas eu era bem mais do que eu sou agora. E de que passava o louvor inteiro, com os braços cruzados, quieta, esperando o tempo passar. Eu vinha porque eu tinha que vir. E eu vivia a minha vida desse jeito. Sem nenhuma intensidade, indiferente. Há uns anos atrás. E era tudo aquilo que eu me permitia viver. Porque é uma escolha minha. E a gente precisa tomar consciência de que o nosso relacionamento com Deus é uma escolha nossa. De que aquilo que a gente vai viver é uma escolha nossa. Aquilo que a gente viveu nos acampamentos, aquilo que a gente vive nos acampamentos, aquilo que a gente vive nas conferências, aquilo que a gente vive em cultos diferentes, eles só acontecem porque a gente está disponível para isso. A gente está com o coração disponível para estar recebendo aquela palavra. A gente levanta as nossas mãos e é uma escolha nossa. Mas se a gente se manter parado, e se a gente se manter indiferente àquela atmosfera, a gente cantou, a atmosfera ela já mudou. Basta a gente mudar a nossa atitude. Então, vou falar um pouquinho de mim. Como eu disse, eu não era uma adolescente muito intensa. Eu vinha para a igreja, assistia os cultos, e no dia seguinte voltava tudo ao normal. Inclusive, entrar pro louvor não foi uma escolha muito minha. Foi o seguinte, eu lembro, tava as lideranças da época do louvor, a liderança na época do louvor era Júlia, Diaconato era Aninha e Mídia Milena. Aí, as três, no final do culto, estavam fazendo a propaganda dos departamentos, porque a gente precisa de gente para servir. Exato, gente, sirvam. Eles precisavam de gente para servir. Eu não pretendia dar a minha disponibilidade para cantar. Eu era muito tímida. Aí Júlia chegou assim, colocou a mão no meu ombro, na mão do ombro de Ana Júlia. No final do culto, a gente estava conversando. Muito normal. Eu nem imaginava que isso ia acontecer na minha vida.
Aí ela perguntou, meninas, alguma de vocês cantam? Porque na época era só Débora, Aimee e Júlia. Todos os cultos. Só tinha as meninas. E Ana Júlia falou, sim, a minha irmã canta o tempo todo em casa. Ai, Ana Júlia. Aí, eu não ia negar, né? Júlia perguntou, verdade, Ana Clara, você canta? Eu canto. Aí pronto, vou te colocar no grupo do louvor. Me botou no grupo do louvor. Eu também não cantava com muita intensidade na época. O Beck a gente não se escutava direito. Ninguém escutava o Beck também. Aí, como eu não me escutava, para não saber se eu estava cantando errado, eu desligava o microfone. E ficava só assim, pulando a música. Mas para vocês entenderem, porque às vezes é muito fácil chegar uma pessoa e falar, você tem que escolher viver da forma certa, você tem que escolher os caminhos certos. Mas eu tô falando isso para vocês porque não importa de que estado Deus vai tirar vocês. Ele vai tirar e aí você vai viver o propósito da vida dele, se você estiver disposto. E aí algumas pessoas podem ter a personalidade parecida com a minha, que eu era muito tímida. Inclusive na época eu tinha até fobia social, eu psicóloga. Enfim, era muito difícil estar interagindo com outras pessoas, era muito difícil estar aqui. Para sair da sala de 9 a 12, eu saí com 14 anos, foi quando eu na 9 a 12. Eu saí da sala de 9 a 12 com 14 anos para vir para o MQA. E demorou, e demorou um ano para o povo saber que eu cantava no louvor também. Porque eu lembro uma vez, a gente estava tendo um ensaio, estava eu, Júlia e Aimee, e Júlia falou, nossa, Ana Clara, você realmente canta? Porque eu não cantava. Ninguém me escutava a minha voz. E assim, a minha vida, ela foi completamente transformada. E eu vou dar 4 chaves muito importantes para uma vida intensa. Mas, Ana Clara, eu não sou que nem você é. Eu acho que eu vivo uma vida com Cristo boa. Mas, assim, nunca é demais ter conhecimento. A vida com intensidade é uma vida de constância. Não é porque a gente alcançou um certo nível que a gente vai falar, parei, eu não vou mais avançar, eu já estou bem. Não, a gente tem que continuar crescendo, continuar se expondo à palavra. E o primeiro tópico vai ser a exposição à palavra. Quando eu vinha para cá, para os cultos, eu amava estar aqui. Não sei se dá para entender, porque eu falei que eu não queria vir. Mas eu não queria vir, mas quando chegava e eu escutava a palavra, o meu espírito amava estar aqui. E eu sentia aquilo, aquele amor me tocando. Acho que foi aqui, é o caso. No dia seguinte eu voltava para a escola. E aí tudo voltava normal. E aí aquela exposição que eu estava tendo no culto de domingo, ela acabava. Oi? Oi. Acho que esse vai. Aquela exposição que eu tinha no culto de domingo ia embora. Porque não adianta você estar domingo a domingo sendo alimentado e durante a semana você morre de fome. Então aquilo que você alimentou, morreu. Você vai ter que reviver de novo. Assim? Ok. Tudo preto. Aqui, muito bem, obrigada. Gente, é porque eu tô tendo que ler pelo celular, porque isso aqui tá só de enfeite, que eu não baixei, aí tá só pelo celular mesmo. Eu tô tendo que enxergar, porque eu achei que eu ia ver normal, eu não trouxe o óculos. Exposição à palavra. Aí essas coisas mudavam. Porém, vamos abrir a Bíblia. Muito bem. Para a Bíblia, o tablet tem internet. Vamos abrir aqui. Deixa eu me achar, aí eu acho vocês. Em Romanos.
capítulo 10, versículo 17. Vocês conseguiram achar? Vem aqui, né? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, é importante para que nossa vida com intensidade com Cristo, para que a gente possa viver com intensidade, todos os dias a gente esteja se expondo à palavra. E como a gente pode se expor à palavra? A gente lê a Bíblia, a gente faz nosso devocional em casa, a gente não só escuta uma pregação no domingo, mas a gente escuta, tem podcast. Gente, a gente tem internet, a gente pode escutar a palavra a todo e qualquer momento. E se você quiser, eu recomendo podcast para vocês. Tem leitura de livro no Spotify para vocês. Se você não gosta de ler, você escuta. Eu estava na academia escutando um livro. Porque se eu parar para ler, eu fico tonta na bicicleta. Aí é melhor escutar. Aí você pode estar escutando a palavra e fazendo suas atividades físicas. Você pode estar escutando a palavra e estar fazendo as atividades de casa, lavando a louça. Enfim, há inúmeras possibilidades de você se expor à palavra. Inclusive, uma das coisas que me ajudou bastante é que eu entrei no Rema. Faça um Rema! Mas eu também não queria ter entrado no Rema. Outra história, eu não queria. Na época, eu não quis. Por quê? São 2 anos de Rema. E no último ano de Rema, tem uma disciplina chamada Ministrando a Palavra. E eu não queria entrar porque eu sabia que depois de 2 anos eu ia ministrar a palavra. E aquilo me deixava muito nervosa. Aí eu não quis. Aí eu fui de cara emburrada. Minha cara não é muito aberta. Eu tenho que ficar sorrindo para parecer que eu não estou com raiva. Mas a minha cara era pior. E aí, o povo tinha que me aguentar, segunda, quarta e sexta. Enfim. Mas eles aguentaram, graças a Deus. Foi muito bom. E isso foi mudando em mim. Nossa, eu comecei o Rema e eu estava me expondo à palavra. É segunda, quarta e sexta. Ouvindo a palavra. A pura palavra. Não tem como você não ser transformado com isso. E isso foi algo essencial na minha vida, na minha adolescência, né? Começou com 16 anos. Na minha adolescência, o Rema foi essencial. Outra coisa que foi muito importante para mim era que eu estava me expondo à palavra e tinha pessoas ao meu lado que se expunham à palavra. Aninha, Daniel, Gustavo, Aimee, Carol Flores, eles fizeram um Rema comigo. No início, eu não falava muito com ninguém. Porque eu não falava mesmo. Mas a gente se aproximou durante esse ano e, inclusive, a gente fazia lédicos juntas, estudando a palavra, a gente se reunia e aí tinha louvor. E foi muito importante para mim, porque eu estava fazendo ensino médio. Na escola, minha escola não era cristã, porque tem escolas que são cristãs. Mas mesmo tendo a influência do mundo. Por quê? Vamos começar, eu vou contar uma historinha para vocês. Vamos abrir em Gênesis. Gênesis 1. Não acho que vai ser difícil de achar. Mas eu não vou pegar do início. Todo mundo sabe como é a criação? Todo mundo sabe? Ótimo. Deus criou o mundo. Então, vamos para o versículo 26. Vou ler. Posso começar? Então Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Continua. Então Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Os dois foram criados imagem e semelhança de Deus. O que a gente pode extrair desses 2 versículos? A gente pode extrair que nós somos criados imagem e semelhança de Deus e que Ele nos deu autoridade sobre as coisas na terra. E o que a gente pode entender sobre imagem e semelhança de Deus? Para ilustrar, eu ia trazer um espelho, mas eu esqueci. Mas para ilustrar, vamos ter um espelho. Você tem um espelho? Então me dá um espelho.
me olhando aqui. Está mostrando a minha imagem e é igual a mim. E a aparência mostra as minhas características. O que está aqui, essa imagem, sou eu. Eu sou esse aqui. A mesma coisa é Deus e homem. Nessa época que ele o criou. Deus criou a imagem e semelhança. O homem olhava para Deus, olhava para o homem e era a sua imagem e semelhança. Ou seja, refletia suas características. Refletia quem Deus era. Era Deus? Não. Que nem no espelho. É uma imagem. E é semelhante. E demonstra as características dele. Porém, o homem pecou. E entrou o pecado. Vocês acham que esse espelho continuou intacto? Não. Esse espelho quebrou. E onde a gente conseguia ver imagem e semelhança, a gente não consegue ver mais nada. Então, a imagem do homem do pecado, quem o homem era quando o pecado entrou, foi completamente distorcido. Porque ele não era mais imagem de Deus. E o mundo continua assim. Nós que somos filhos, tivemos o espelho restaurado. Nós podemos dizer que somos imagem e semelhança de Deus. Porque Jesus restaurou o nosso espelho. Nós podemos exercer as características de Deus. Porque Ele colocou em nós. Nós podemos ser quem Deus nos criou para ser. Porque a gente agora tem acesso a isso. A gente tem acesso àquela autoridade. Porque aquele espelho tinha sido quebrado. O nosso espelho foi consertado. Mas para o mundo o espelho continua quebrado. Então a gente vê a intensidade no mundo de pessoas com espelhos quebrados. Então o mundo vai continuar refletindo numa imagem distorcida, porque ela é corrompida com o pecado. O mundo vai continuar exalando um cheiro ruim. O mundo vai continuar exalando qualquer personalidade, porque ele não sabe quem ele é. Ele não sabe o que ele foi criado para ser. Porque aquela imagem foi quebrada. Então, quando a gente se cerca daquelas pessoas que não têm essa imagem refeita em Deus, em Jesus, nós acabamos se tornando um pouquinho parecida com elas também. Vocês não concordam? Que a gente vai puxar, eu pelo menos, eu puxei falas de Débora, porque a gente anda bastante juntas. Quando a gente está caminhando com pessoas, a gente acaba se tornando parecida com elas. E eu era parecida com minhas amigas da escola, do mundo. Eu vou dizer que eu parei de andar com elas? Não. De andar, entre aspas. Por quê? Se a gente que é luz para de andar com quem está no mundo, que luz eles vão ter? Se a gente desliga todas as luzes. Tudo que é luz. A gente vai ver alguma coisa? Se a gente sair do meio deles, eles vão ter luz? Não. Então a gente não corta o contato com essas pessoas. Mas a gente é luz na vida delas, sem se expor ao que elas são. Mas a importância da gente estar se expondo a pessoas que têm o espelho restaurado é porque essas pessoas vão também nos expor a palavra. Porque vai sair da boca delas o que elas são e o que elas são em Deus. Deixa eu pegar aqui. Versículo de Provérbios 27, 17. Eu acho que não precisa abrir, mas vocês abriram? Como ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Como é que uma pessoa conforme o mundo vai estar afiando você? Conforme o que ela é. Como é que uma pessoa que é da palavra? Porque mesmo dentro da igreja a gente tem que buscar pessoas que buscam o conhecimento da palavra. Como é? Elas vão nos afiar conforme o que Deus falou para elas. E elas vão nos expor a palavra. Elas vão nos chamar para orar. Elas vão nos chamar para estar mais perto. Elas vão nos chamar para fazer lédicos. E isso vai fortalecer nossa fé. Assim como se expor a palavra, estando na igreja, ouvindo pregação, lendo a Bíblia, vai fortalecer a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Da mesma forma que a gente ficar ouvindo as coisas do mundo vai fortalecer o que o mundo é para nós, a gente tem que estar se expondo a pessoas que também se expõem a isso.
Amém? Ótimo. Então, esse era o ponto de ter amigos que se expõem também. Continuando. Um terceiro ponto que eu queria falar para vocês é que é uma escolha nossa, tá? Eu tava com um versículo aqui, mas é em Apocalipse. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Apocalipse. O último livro, a gente vai sair do primeiro e vai para o último. Eu não vou achar. Mas Jesus fala é uma carta de Jesus por meio de João para a igreja de Laodiceia. Eu não anotei esse versículo. Mas Jesus fala: eis que estou à porta e bato. E aqueles que abrirem vão cear com ele. Certo? Então, quem abrir é uma escolha de quem está querendo abrir, não é mesmo? Achou? Bota aí. Foi tu? Ah, tá. 3, 14, Laodiceia. Essa mesma. Ao anjo da igreja de Laodiceia, eu acho que é 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Gente, cear com alguém é um tempo de comunhão, tá? Vocês entendem isso? Sentar à mesa com alguém é ter um tempo de comunhão com ela. Ele quer ter comunhão com os filhos. Mas precisa que a gente tome essa atitude de querer que ele esteja nas nossas vidas. Porque não adianta eu falar isso e a gente não seguir. Ok? Deixa que acabou o louvor, mas eu não bebi água. Acho muito legal eu estar bebendo nesse copo. Nunca tinha bebido nessa caneca. Outro versículo que eu queria falar para vocês vai ser em João, que eu não anotei, mas eu vou achar. É João. João 4. É João 4. Eu vou dar o contexto. Jesus, ele chega a Samaria. E aí ele sobe ao poço de Jacó e está cansado da viagem. Vocês já conhecem essa história. Aí chega uma mulher samaritana e os samaritanos e os judeus, eles não têm uma amizade boa. Sabemos disso? Não tem uma amizade legal. Jesus lhe diz: dê-me um pouco de água. E aí ele começa a conversar com essa mulher. Seguinte. Ele revela coisas a ela sobre a vida dela e ela fala: você sabe o que você está falando. Ela não fala desse jeito. Mas ela entende que ele não é alguém qualquer. Pronto. Ele fala: vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Ele procura. Quem ele procura? Que bonitinho vocês responderam. Muito fofo. Ele procura verdadeiros adoradores. Que o adorem em quê? Em espírito e em verdade. Vamos repetir. Espírito e verdade. O que vocês entendem por em espírito e em verdade? Podem levantar a mão e responder. Sem timidez, Manel, eu sei que você não é tímido. O que vocês entendem por em espírito e em verdade? Pode dizer.
Um amor sincero. Muito bem. Quem mais quer responder? Isso. Uma conexão pura. Quem mais pode dar uma resposta? Não é? Gente, calma, calma. Ok. Em espírito e em verdade, eu vejo muito assim. Em espírito, nós somos espírito. Nós somos espírito. Não vou pegar no cabo. Em espírito e em verdade, nós somos espírito, certo? Então, se ele quer que a gente adore em espírito, eu entendo que ele quer que a gente adore com tudo que a gente é. Vocês conseguem entender essa lógica? Ele quer que a gente esteja adorando ele com tudo que a gente é. Com tudo que a gente é, quer dizer que a gente vai adorar aqui e não vai adorar fora? Quer dizer que a gente só adora no louvor, mas na hora da palavra não é uma adoração? Vocês concordam comigo que a adoração é uma devoção, é um respeito, é honra a essa presença, a tudo que ele fez por nós? E não é só questão de louvor. É uma questão de uma vida. Uma vida completamente voltada para ele. E sabe por que isso é tão importante? Porque o mundo lá fora está vivendo uma vida intensa para o mundo. E a gente precisa estar vivendo uma vida intensa para Deus. A gente precisa estar vivendo com tudo que a gente é para ele. Ou seja, com tudo que a gente é, quer dizer que isso é o que nós somos. Adoradores. Não é algo à parte de mim. Nós somos inteiramente isso que ele está procurando. Ele está procurando a nós, que nos rendemos completamente a ele, para vivermos com intensidade, para a gente não viver de qualquer forma. Porque o mundo tem os seus perigos e a gente não pode se deixar levado por eles. Eu vou ler. Agora eu vou querer que vocês abram comigo. Esse aqui eu baixei, tem outro documento. 1 Timóteo, no capítulo 4. É o versículo 1, então é só esse mesmo, ia acabar nisso. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Versículo 2. Por causa da hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a própria consciência cauterizada. Aqui a gente pode ver Paulo dando instruções a Timóteo que foram reveladas segundo o Espírito. Vocês acham que ele está falando sobre agora? Esse tempo é o de agora. A gente está vivendo esse tempo. Ele não falou de hoje, ele falou do tempo dele. Mas é sobre agora. Nós estamos vivendo os fins dos tempos. Jesus está voltando, ele está próximo à sua vinda. Então a gente vai viver tudo aquilo que a Bíblia está dizendo que a gente vai viver nos fins dos tempos. Muitos desprezarão a fé. A gente cantou muito isso na conferência. Eu sei que esse mês vocês cantaram também, que eu vi nos stories. A música de Jane Bia. Que os homens serão amantes de si mesmos. Os homens voltarão a si mesmos. Os homens estarão desprezando a palavra, desprezando os ensinamentos. É o mundo de agora. É o que a gente vive agora. É quem a gente é? Não estou falando da gente, estou falando do contexto histórico atual. É isso que a gente está vivendo. Por causa do quê? Da hipocrisia dos que falam mentiras, que têm a própria consciência cauterizada. O que a consciência cauterizada quer dizer nesse contexto? Ele não está usando no sentido literal da palavra, ele está usando no sentido figurado, para se adaptar a esse contexto daqui. O que ele quer dizer? Se tornar insensível, indiferente, anestesiado, neutralizado. Ou seja, são pessoas indiferentes ao pecado. Elas não ligam mais. Por quê? Eu falei, um espelho quebrado. Essas pessoas do espelho quebrado, elas têm uma consciência cauterizada, elas são insensíveis, elas não se importam, elas já estão vivendo aquilo.
Quem aqui toca violão? Pois é, eu toco violão. Daniel também. Eu toco, eu comecei a aprender. E quando você começa a aprender violão, para fazer os acordes, dói os dedos. Dói bastante. Porque você está apertando. A minha corda é de nylon. Dói menos do que a de aço, né? Mas dói. Sendo que com o passar do tempo, eu vou praticando. Todos os dias, porque eu estava querendo aprender. E aí vai formando calinhos. Também tem uns calinhos por causa da academia, que eu não uso luva. Aí forma uns calinhos. Eu também não tenho mais, porque minha unha está muito grande e não consigo mais tocar violão. Mas formava uns calinhos. E aí você não sente mais tanto aquela dor que você estava sentindo no início. Você se tornou insensível por causa da prática. Do mesmo jeito é com as pessoas do mundo. Elas se tornam insensíveis por causa da prática. Amém? Ai, Jesus. É por isso que cada vez mais a gente tem que se preocupar. A gente não pode achar que a gente está vivendo de qualquer forma e está tudo bem assim. A nossa vida ela é tão importante para Deus. E quando a gente se consagra a Ele, quando a gente se entrega a Ele, Ele se alegra tanto. Porque eu estava muito feliz na conferência vendo vocês. Eu estava muito feliz na conferência vendo vocês. Mas eu sei que mais ainda Deus se alegra com essa entrega. Deus se alegra com essa devoção. E é para isso que Ele nos chama. Ele nos chama para sermos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E para a gente ser um verdadeiro adorador que o adora em espírito e em verdade, a gente tem que viver com intensidade. E intencionalmente. Sabendo que as nossas ações, elas têm um impacto. E elas têm um impacto na nossa vida. E elas têm um impacto na vida dos outros. Porque a gente não vive só para a gente. A gente morreu para o nosso homem. A gente morreu para a nossa carne. A gente agora vive para Cristo. E Ele nos chamou para um propósito maior. Maior do que as vontades da carne. Maior do que a gente acha que é o que a gente tem que viver. É uma realidade muito maior. Pessoas dependem dessa causa. Pessoas dependem do amor de Cristo. E tem pessoas que nós vamos alcançar. Deus, Ele se alegra quando as pessoas retornam para os caminhos dEle. E Deus, Ele se entristece sim de ver que a gente se afasta. Ele se entristece sim de ver que a gente está desprezando essa presença. Que foi com um duro sacrifício que Ele fez para colocar nos nossos corações. Porque antes, na antiga aliança, a gente não tinha essa presença. Mas agora a gente tem. E não foi de qualquer forma, não foi de forma fácil. Foi um sacrifício que doeu, que machucou e que matou. Mas Ele ressuscitou. E muitas vezes a gente despreza e a gente deixa de lado. E isso são as nossas escolhas. Porque o que a gente vive a cada dia é o que a gente escolhe estar vivendo. Eu escolho se eu vou levantar de manhã, se eu vou orar, se eu vou ler a Bíblia, se eu vou consagrar o meu dia, se eu vou dizer, Jesus, que seja feita a tua vontade nesse dia e não a minha. Ou eu escolho se eu vou ignorar e vou viver minha vida como se ela não tivesse importância. Não é Deus que está precisando que a gente vá até Ele. Quem vai sair perdendo de verdade, quem sai perdendo com essa escolha é a gente. Porque é a gente que precisa desse amor. Eu era uma pessoa completamente diferente antes de decidir viver com a intenção. Eu era uma pessoa completamente diferente. E Deus me libertou de incontáveis coisas. E só por meio da palavra. Nós precisamos saber para o que nós estamos vivendo. E escolher a melhor parte. O mundo, essa guerra, é uma batalha que já foi vencida por Cristo.
O que a gente precisa fazer é escolher se a gente vai lutar pro lado que já venceu ou aquele que já perdeu. E é uma escolha nossa e é uma escolha diária. Eu quero ler com vocês um texto, não é na Bíblia, que eu escrevi na conferência. Eu ia postar como legenda, com as fotos. Eu acabei não postando. Mas eu acho que faz sentido, porque Deus queria que, primeiramente, vocês pudessem escutar esse texto, porque foi feito pensando em vocês. Deixa eu só achar. Escrevi esse texto muito antes de saber que eu ia ministrar. Inclusive, eu acho que ele se encaixa perfeitamente com a ministração. Mas eu não sabia que eu ia ministrar. E eu não fiz pensando nela. Inclusive, eu estava estudando coisas completamente diferentes para dar a palavra aqui. E ontem, no Super Sábado, tudo. Aí, tudo bem. Mas é o Espírito Santo que fala através da gente. E era por isso que as coisas não estavam se encaixando. Gustavo sabe que eu estava ficando muito nervosinha, porque as coisas não estavam se encaixando. Meu Deus! Mas, que bom que a vontade é de Deus. E que não é a gente, sim Ele.